Sem dúvida. E ao mesmo tempo, deixa o Putin sem uma opção importante, porque foi exatamente aquilo que um militar, um general alemão, que teve depois de renunciar, né, mas ele alertou o seguinte, ele disse, olha, o Putin quer respeito. E o Ocidente deveria entender que é melhor ter o Putin como um aliado, pelo menos neutro nos embates com a China, de preferência aliado contra a China, mas o que está sendo feito é empurrar o Putin em direção à China. E isso já acontecia, né, muito antes dessa crise Rússia-Ucrânia. Mas o Putin sempre teve a carta na manga de um acordo com o Ocidente. E aí você teria a Rússia como uma espectadora das tensões entre China e Ocidente. Agora, o que se vê, o resultado dessas posições do Ocidente, é um Putin empurrado para os braços da China. A Rússia não precisa da China para operações militares. A Rússia precisa do dinheiro da China. E a China sempre de olho na vastíssima extensão do território russo, né? O maior país do mundo, 17 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil é imenso, gigantesco. A Rússia é o dobro. 17 milhões de quilômetros quadrados. E com a população muito menor que a brasileira e concentrada na parte europeia da Rússia, que é menor. A parte asiática, que é muito maior, ela tem regiões desertas, né? São ermos e com muita riqueza. Muita riqueza. Vegetal, mineral, regiões bem distintas, né? Inclusive o Ártico. A Rússia, é bom lembrar, o território dela chega ao Ártico, que além da situação militar estratégica, controlar a região do Ártico, é também um local de muita riqueza petrolífera. A China está de olho em tudo isso. E está de olho também no vasto conhecimento acumulado da Rússia em diversas ciências, inclusive na ciência militar, mas também em ciências médicas. A Rússia tem um desenvolvimento tremendo em diversas ciências. Isso é muito importante para a China, é vital. Então, essa parceria ela se tornou conveniente para os dois lados, mas o Putin sempre quis ter alternativas. O grande problema é que a Alemanha, por exemplo, que tem sido até pusilânime em algumas situações, né, abaixando a cabeça, a Alemanha, desta vez, falou, não vou mandar arma para a Ucrânia. Posso mandar médicos. Armas eu não mandarei. E está sendo duramente pressionada pelo Boris Johnson e pelos Estados Unidos. Porque a cada dia os Estados Unidos trazem uma informação que empurra os atores desse troço, dessa situação atual, para o conflito, para a guerra. Então, por exemplo, chegaram ao New York Times informações de que a inteligência americana sabe de um vídeo que, na verdade, seria uma coisa feita com atores. Então, militares apareceriam no vídeo como sendo ucranianos, entrando em território russo ou atacando os russos da região leste da Ucrânia, de Donbass. E aí a Rússia teria, em caso de invasão ao seu território, é óbvio, ela teria o direito à reação. E em caso de ataque contra a população russa, de origem russa, de língua russa, no leste da Ucrânia, a Rússia falaria em genocídio contra os russos ucranianos e também se veria no direito de uma reação. Disseram que a inteligência russa estava com esse vídeo pronto, mas não mostraram nenhuma evidência e fizeram chegar ao New York Times essa informação. É bom lembrar que no ano passado foi a inteligência americana quem disse a Rússia invadirá a Ucrânia no final de janeiro. Não é verdade? Sim. Foi a inteligência americana quem trouxe essa informação. A Rússia não disse invadirei a Ucrânia. Os Estados Unidos disseram a Rússia invadirá a Ucrânia em janeiro. Acabou janeiro, isso não aconteceu. Disseram não, eles estão esperando a neve ali, o terreno ficar mais pesado, mais duro, para que possam passar caminhões, veículos blindados, tropas, etc. Então eles vão invadir em fevereiro. E tem gente mobilizada. O Macron vai à Rússia e à Ucrânia.
Também há uma conversa agendada entre o novo chefe de governo alemão, o Scholz, e o Putin. Até o Erdogan, que andou tomando posições que a Rússia não gostou, ele fala em ser intermediário entre o governo ucraniano, o Zelensky, e o governo russo, Putin. Mas os Estados Unidos não. Os Estados Unidos não deram nem aquela garantia que no passado eles haviam dado de que a Ucrânia não entraria para a OTAN. Até porque ela não cumpre algumas cláusulas do Estatuto da OTAN, que é uma aliança, é um tratado do Atlântico Norte. Tem cláusulas, tem um estatuto jurídico, e a Ucrânia não cumpre essas exigências. No entanto, os Estados Unidos disseram, não vamos dar essa garantia, e se a OTAN quiser entrar, se a Ucrânia quiser entrar para a OTAN, ela vai entrar. O que significaria tropas e armas do Ocidente na fronteira com a Rússia. Então, Ronald, claramente, não sei se desesperado por causa da desaprovação interna, o Biden se move de maneira inequívoca em direção a uma situação sem retorno, ao conflito. Só que é bom sempre lembrarmos, né? Se houver o conflito, ele ainda está mais para ser evitado do que para ser realizado. Mas se houver, se no fim das contas ele for realizado, não é um confronto que envolva um país qualquer. Um país desprotegido, sem armas, sem defesa. É uma superpotência militar. E aí você sabe como começa, mas você não sabe como termina, né?